E aí, família Lucnos, Jonatas Rocha mais uma vez por aqui e novamente com Vitor Soares para a gente fechar essa série de vídeos falando entre o comunismo e o cristianismo. E eu quero te falar, se você não viu os 2 primeiros vídeos, os vídeos estarão aqui no card, vai lá e confira para que você possa ter uma base para aquilo que a gente vai falar nesse vídeo, que são testemunhos a respeito de pessoas que sofreram pelo comunismo. E ele tem uma história aqui para contar para a gente. Manda bala que a gente quer conhecer. Vamos lá, uma vez mais, graça e paz a todos que nos assistem. E Jonatas, hoje é interessante pensarmos na vida desse homem, até como plano de fundo para aquilo que a gente vai falar hoje, como conclusão desse tema, né? Que é justamente a essência do comunismo manifesto na vida de um indivíduo. A gente já falou um pouco sobre o que é o pensamento comunista, um pouquinho da raiz histórica dele, a gente viu um pouquinho de incompatibilidade entre ele e a doutrina cristã, mas o ponto é, na prática, quando eu digo eu sou comunista, eu apoio um regime comunista, o que é que isso impacta na minha vida? Até que ponto isso realmente vai me influenciar? Hoje em dia, talvez as pessoas que nos assistem podem dizer assim, mas tudo bem, o PT estava no poder, eu não levei tiro, né? Eu não fui perseguido no meio da rua, eu não fui morto nem espancado, então pouco importa, essa coisa do comunismo é coisa do passado. Mas há anos atrás, pessoas morriam por conta disso, né? E como exemplo eu vou trazer a história desse homem que para mim marcou muito, que é o Richard Wurmbrand. Ele foi um grande pregador cristão, né, na Romênia comunista. Ele se converte em 1936, ele nasceu em 1909 aproximadamente, ali naquela região, primeira década do século XX. E aí, quando ele tem essa conversão, ele começa a anunciar Cristo, ele dá voz à asa e o ministério evangelístico dele, né? E aí ele vai estar pregando ali em meio à Romênia, que naquela época estava debaixo do jugo da União Soviética, como um regime comunista, não era apenas um regime socialista, uma coisa mais palatável, mais suave. Literalmente ali o ateísmo era lei. Então você chegar num país sobre esse regime e você chegar dizendo e anunciando a mensagem de Jesus, um homem que é o Deus encarnado, como diz Colossenses 2,9, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, você trazer essa mensagem para uma sociedade debaixo desse regime, não pode passar impune. É exatamente isso que o Richard ele experimenta na vida, né? Ele se insere nessa esfera da Romênia, ele prega o evangelho aos romênios e ele é condenado, preso, espancado, torturado debaixo desse regime por vários anos. Ele tem condenações que duram 8 anos, depois ele é liberto, ele é preso novamente, sentenciado a mais 25 anos de prisão, depois, quase 10 anos depois, ele sofre um processo de anistia, né, que é a libertação política dele da cadeia. Depois de ter passado por tantas coisas, ele vai para cortes internacionais, ele testemunha em 60 e alguma coisa, ele testemunha no Senado dos Estados Unidos, na Comissão de Direitos Humanos, ele fala daquilo que ele vivenciou e ele prega Cristo em todas essas esferas. Ele anuncia que para ele pouco importa as decisões humanas e as decisões dos regimes políticos. Para ele o que importa é pregar a Cristo como Senhor e Salvador das pessoas. É um homem que ele morre recentemente, teoricamente, assim, ele morre em 2001, né, tendo vivido desde 1909 ali, mas ele morre em 2001 com quase 100 anos de idade, tendo vivido essa vida, passado por prisões, passado por torturas, espancamentos, perseguições, repressões políticas, sociais, mas ele cumpriu o seu legado. Ele prega o evangelho, ele editou mais de 18 livros em romeno e que foram traduzidos para outras línguas também sobre a verdade do cristianismo dentro do regime comunista. Ele acusa publicamente, por exemplo, para você ter uma noção, Karl Marx de ser satanista, de ser um enviado do diabo. Ele fala que o comunismo é literalmente uma estratégia satânica para a perversão de mentes, e não apenas aqui no enfoque espiritual, de batalha espiritual apenas, não, mas ele fala em termos ideológicos, em termos doutrinários. Ele expunha as doutrinas comunistas e confrontava cada uma delas com a verdade do evangelho. Então ele é um dos pioneiros a, neste regime, fazer essa desconstrução do pensamento comunista com base nas escrituras. Ele vai dizer, olha, o pensamento comunista ele ergue essa torre, o cristianismo derruba desta forma. A gente tem esse alicerce no comunismo, Marx disse isso, mas diante de Jesus isso aqui não tem fundamento. Então ele desconstrói as bases do comunismo nos seus livros de uma forma maravilhosa. E por conta disso ele é perseguido, torturado, preso, mas ele experimenta dessa justiça divina ao ser libertado e ter aí as portas abertas para testemunhar da sua fé. Foi um testemunho maravilhoso,
o Richard Wurmbrand. Eu recomendo a todos aí pesquisarem a biografia desse homem. Se você colocar missionário Richard Romênia, ele vai aparecer para você. O sobrenome é difícil mesmo, né? Wurmbrand. É difícil, mas tá aí para todo mundo ver. Sensacional. E eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que só há uma coisa que é igual no socialismo, comunismo e no cristianismo. Os dois requer o homem por inteiro. Perfeito. A Bíblia fala que Deus nos quer por inteiro. E também o socialismo e o comunismo quer o homem por inteiro para suas ideologias. Então eles vão ser uma doutrina mesmo. Sim. Não é só um sistema econômico, é um sistema completo de economia, de cultura, de relação familiar, que é definir todas as coisas. Uma cosmovisão mesmo. É uma cosmovisão, exatamente. E esse é apenas um dos casos de muitos outros que nós temos aí, pessoas que estão sendo perseguidos, missionários na China. A Coreia do Norte é o país mais difícil para pregar o evangelho, né? Eles perseguem mais os cristãos do que o islamismo, por exemplo, né? Então, Cuba, vários outros países aí que aderiram a esse sistema, que na sua base, como a gente trabalhou nos outros vídeos, é ateísmo puro, vai ser contra o cristianismo, né? Então é muito triste isso. Você vê, por exemplo, Jonatas, uma coisa interessante, a missão Portas Abertas, que é essa missão que trata dos países perseguidos, né? Ela tem uma lista que sai anualmente com os 50 países mais perseguidos. E se você olha ali, os países que compõem esses 50 são todos ou comunistas socialistas ou islâmicos. Todos. É impressionante. E aí você vê o seguinte, embora alguns podem dizer, não, Vitor, mas não existe país comunista. De fato, como não existiu até hoje um país 100% comunista, isso ainda não existiu. Porque não tem como existir, é uma loucura. É uma prova gigantesca da fragilidade do sistema, porque é uma utopia. A gente prega algo ao comunismo, mas não é possível se fazer algo comunista. Não existe essa possibilidade. O ser humano não é comunista. Né? Nós, como organismo, como ser biológico, não somos. Então, assim, os regimes socialistas, vamos usar essa expressão, eles figuram ali no topo da lista. A China, a Coreia do Norte, como você bem citou, Cuba, Butão, que é uma pequena república no leste europeu, no leste asiático, aliás. Então, Butão e outros países assim, Nepal e tantos outros, são países que são marcados por esse regime, por essas influências, e que são amplamente perseguidores do cristianismo até hoje em dia. Acho que na lista agora de 2022, eu estava lendo, a gente tem aula lá no Alfa, e nessa lista aparecem esses países, alguns dos quais nós, como Missão Desafio, né, nós temos trabalhos também, né, nós como junta missionária, por exemplo, há um casal de amigos meus assim que estão lá, missionários nossos que vivem em Craiova, na Romênia, uma cidade que o Richard viveu. Né, eles vivem lá hoje, executam trabalho com ciganos lá e relatam, principalmente diante dessa situação que está acontecendo da Rússia, Ucrânia, todo esse conflito que está acontecendo lá, eles estão dizendo que a coisa está tensa e que o pensamento socialista ainda é muito forte no país e eles sofrem muita represália, né? Então a gente precisa estar sempre orando por essas realidades. Orando e sabendo como votar, né? Esse ano é ano de eleição e visto aquilo que a gente falou aqui no canal, esses exemplos que a gente trouxe aqui, não vote em partido de esquerda, não vote em partido que apoia políticos e também sistemas no mundo que estão perseguindo os nossos irmãos. Né? Não apoiem políticos que apoiam a China, que apoiam Cuba, porque assim a gente vai estar propagando, né, a perseguição pelo mundo. Né? O comunismo, o socialismo, como foi bem dito aqui, ele é anticristão, vai perseguir os cristãos, e se ele voltar, né, ainda com mais força em 2022 no Brasil, a gente vê a ascensão de vários comunistas, vários partidos socialistas de esquerda surgindo aí, e também o PT, que é o maior no Brasil, querendo voltar ao poder. Se eles voltarem, a gente vai ter essa perseguição aqui também no Brasil, como a gente já está tendo, meio velada, mas ainda vai ser um pouco mais forte, né? O próprio Lula, ele disse que vai ter uma conversa séria com os pastores, né? Que tipo de conversa é essa, né? É interessante pensarmos, Jonatas, que existem alguns pastores no meio evangélico que se dizem evangélicos, né? Que são os famosos pastores de esquerda, né? A gente pode dizer dessa maneira. E aqui entenda, eu não farei apenas uma crítica à classe pastoral,
mas meu objetivo é mostrar que o cristianismo e o esquerdismo, se podemos falar assim, eles são incompatíveis. Então você não pode advogar para si a prerrogativa de ser um ministro da religião cristã e propagar ideias de esquerda, porque são totalmente incompatíveis. Existem pontos que aparentemente à primeira vista soam muito harmônicos, como por exemplo a preocupação com causas sociais. Ah, não, mas Cristo veio para os pobres e oprimidos. E o esquerdismo, o PT, ele tem essa questão do assistencialismo ao pobre, nessa coisa inteira. Então parece que há uma compatibilidade. Só que na verdade isso é uma leitura muito superficial da fé cristã. Quando Cristo vem aos pobres e oprimidos, não é por conta da sua situação financeira, e sim por conta da sua decadência espiritual. Exatamente. A mesma carência que a mulher do fluxo de sangue teve, que provavelmente era uma mulher com poucos recursos na época, que já havia gastado tudo que tinha, buscando a cura da sua doença, é a mesma situação que Nicodemos, um fariseu rico e abastado, tem. A mesma situação do jovem endemoniado lá de Gadara, que está ali, é perseguido por demônios há anos e anos, vivendo nos escombros, nos sepulcros, cortado, largado, sujo. Aquele homem ali, a mesma situação dele é a mesma de um publicano Zaqueu, que é rico e que havia um império comercial por trás dele, uma fortuna adquirida. Então, Cristo não observa situações financeiras, ele observava a depravação nos corações e a necessidade de libertação através do Evangelho. É para isso que o Evangelho vem, é para libertar o homem do pecado, não apenas de coisas sociais. Paulo diz isso de uma forma muito maravilhosa quando ele diz: o nosso reino não é daqui. Sim. Então o pensamento cristão ele não se preocupa, embora ele vai causar essa mudança como secundária, mas ele não se preocupa primariamente com causas sociais. Esses dias eu estava vendo numa caixinha do Instagram, não lembro se foi o pastor César Cavalcante, e aí mandaram para ele assim: por que os cristãos não se engajam de forma mais ativa com causas sociais? E ele respondeu assim: porque o propósito do cristianismo não é esse. Eu achei isso aparentemente muito grosso, mas é verdade, entendeu? Porque é uma verdade plena. O cristianismo nunca veio com a pretensão de reformar os sistemas políticos, de trazer o paraíso para a terra. O paraíso virá quando o nosso Deus raiar nas nuvens e vier redimir a criação. Não com o sistema político, não com ideologia política. Porém, Cristo é muito claro ao dizer que existem dois caminhos. Quem não está comigo é contra mim. Exato. Então, se você não contribui para o avanço do reino, você automaticamente está contra. Então, eu não posso apoiar esses regimes, como você bem citou, do comunismo, do socialismo, e dizer: não, mas eu sou cristão, eu estou aqui pelo pobre, eu estou aqui pelo meio ambiente, sabe? Eu estou aqui pelas mulheres, pelo feminismo, por tantas... Não tem compatibilidade, não tem lógica. Quem não ajunta, espalha, né? Perfeito. Então, o seu voto, aquilo que você faz, vai contribuir com o avanço da pregação no mundo e também no Brasil, ou vai dificultar. Então, vote bem, né? E obrigado, Vitor. Obrigado por essa trilogia aí que a gente gravou juntos. Creio que foi bastante conhecimento e que Deus possa abençoar a sua vida, da sua esposa, a Missão Alfa. E tamo junto aqui no canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí e vamos estar juntos nessa jornada de conhecer mais o nosso Deus e tudo aquilo que Ele faz por nós. Amém. É um prazer estar aqui, Jonathan, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Isso aqui que nós tivemos é apenas uma introdução para você. Se você deseja aprender mais sobre isso, se empenhe, estude, busque na palavra do Senhor, que com certeza você encontrará nela um firme alicerce para a sua vida. Estamos juntos, que Deus abençoe você e a todos nós. Amém. Um abraço.